Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais uma experiência sobrenatural aqui no canal. Uma experiência sobrenatural que veio direto de um inscrito de Fortaleza, Ceará. Porém, antes de falar a respeito dessa experiência, convido a todos para conhecerem de perto o blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Bem, mas deixando o blog de lado, vamos falar a respeito dessa experiência sobrenatural, que, segundo o nosso inscrito nos fala, não foi vivenciada diretamente por ele. Porém, dois amigos dele, do ensino médio, compartilharam com ele o que eles vivenciaram, após tomarem contato com um trecho da obra de São Cipriano, o livro da capa preta. Mas antes de falar a respeito dessa experiência sobrenatural, eu vou fazer um parênteses e falar a respeito de São Cipriano, para que vocês compreendam. Cipriano nasceu na Antioquia, atual região entre a Síria e a antiga Arábia, por volta de 250 d.C. Ele nasceu em uma família abastada de crenças pagãs, sendo incentivado aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas. E viajou por muitos países, aprendendo e ensinando magia. Ele se converteu ao catolicismo quando foi procurado por um jovem rico, que queria que uma jovem rica chamada Justina, cristã e muito devota, com fé inabalável a Jesus Cristo, apaixonasse-se por ele. Ela não queria se casar e queria manter sua virgindade. Cipriano colocou sobre ela várias feitiçarias, investindo tentações demoníacas sobre ela. Ofereceu sacrifícios ao demônio e nada, tendo ela rebatido os feitiços por sua fé inabalável e orações. Diante disso, a sua fé pagã ficou profundamente abalada e ele acabou se convertendo ao catolicismo e, juntamente com Justina, passou a pregar a fé cristã. Cipriano, ele foi decapitado por não negar a sua fé cristã e, ao final, como mártir, foi canonizado e santificado como São Cipriano. Ele passou de mago das ciências ocultas e bruxarias para santo das religiões cristãs. Bem, mas eu falei para vocês podem pensar, sim, mas eles leram um trecho da obra de São Cipriano? Ele foi convertido ao catolicismo, considerado como santo das religiões cristãs? Qual a relação? Bem, a relação é a respeito da obra de capa preta. Mas o que seria? Ela é dividida em 10 partes e carrega consigo poderes ocultos obtidos a partir de diversas viagens feitas pelo mundo, como também rituais. Inclusive, dizem possuir ensinamentos da famosa bruxa de Évora, com a qual aprendeu magia negra. Após a morte dessa bruxa de Évora, Cipriano apoderou-se de vários manuscritos da bruxa, que possibilitava a ele, inclusive, invocar o demônio. Fechando os parênteses, qual seria então a relação dessa obra de São Cipriano e a experiência sobrenatural vivenciada por dois amigos de nosso inscrito? Ficou curioso para saber? Aguarde após a intro do canal. Até já! Segundo o nosso inscrito, o seu amigo, o qual denominarei de X, ele gostava de ficar usando o computador, entrando, navegando na internet, utilizando redes sociais, baixando filmes, músicas, fazendo pesquisas. E um dia ele resolveu pesquisar no Google e escreveu magia negra. E surgiram vários resultados, sendo que um deles chamou a atenção de X. E era denominado São Cipriano o Bruxo, capa preta. Então, o X, curioso, fez o download de algumas páginas, de alguns trechos dessa obra de São Cipriano o Bruxo, capa preta. E foi ler. Essa obra, ela continha feitiços e rituais satânicos. E ele começou a ler. Leu a primeira página e nada aconteceu. Quando ele foi começar a ler a segunda página, ele escutou como que um berro no ouvido dele, seguido de um vento da esquerda para a direita. Ele levou um susto tão grande que ele atirou tudo que ele estava lendo, atirou para o alto.
e não sabia o que estava acontecendo. Um berro em seu ouvido, um vento inexplicado. Ele não sabia do que se tratava. Esse fato aconteceu durante o dia. Ele estava lendo durante o dia quando esse acontecimento se deu. Durante a noite, o X foi dormir e tentar esquecer aquele acontecimento inexplicável que ocorreu com ele durante o dia. E ele adormeceu, sendo que ele acordou às 3 horas da madrugada. Ele então se levantou, se dirigiu ao banheiro e sentiu como que uma presença próxima a ele. Então, ele rapidamente voltou para o quarto dele. Ele então, como que alguém batendo forte na porta do quarto, querendo entrar. Ele ficou em pânico. Ele não abriu a porta e também não dormiu aquela noite. Quando foi no dia seguinte, ele conversou a respeito desse fato com seu amigo, que eu irei denominar como Y. E ele conversou com Y o que tinha acontecido, sendo que Y era cético e não acreditou em nada. Então ele disse o seguinte: leia as páginas. Você vai, por si só, você vai saber se isso é verdade ou se isso foi imaginação minha. Então, Y pegou as páginas e levou consigo. E ele foi ler aqueles trechos da obra. Por volta das 19 às 21 horas, ele ficou lendo e nada aconteceu. Então, na cabeça dele, isso que o X vivenciou foi só impressão dele. Isso daí não existe. Ocorre que ele foi dormir, como eu disse, ele estava lendo por entre as 19 e as 21 horas. Às 22 horas ele foi dormir. Adormeceu. Todavia, de madrugada, o alarme de seu celular tocou. E ele achou estranho, porque ele não tinha mexido no celular, ele não tinha ativado o alarme. Então ele pensou, alguém deve ter feito uma brincadeira, ou alguém colocou o alarme, vai saber. Mas nada relacionado à obra de São Cipriano que ele estava lendo, nada de anormal, segundo ele. Então, já que ele tinha acordado, Y foi à cozinha beber água. Até que quando ele estava na cozinha, começou a ouvir passos de casco, como se fosse de um boi, de um cavalo, andando pelas proximidades, andando na cozinha. E ele olhou, mas não havia nada. Então, ele ouviu uma gargalhada, alta e sinistra, como de deboche, se estivesse debochando dele. E também não havia ninguém. E após essa risada sinistra, o copo que ele estava segurando, ele derrubou no chão e fechou os olhos, meio que medo, apavorado. Então ele escutou como que passos ao redor dele. E esses passos paravam em frente a ele. E ele, ao abrir os olhos, não havia ninguém. Y voltou para seu quarto e não conseguiu dormir naquela noite. Quando foi pela manhã, ele se encontrou com X e narrou o que aconteceu a ele. E a partir daquele momento, nunca mais, nem X nem Y tiveram curiosidade a respeito desses temas. E não mexeram mais nessas coisas. Afinal, esses acontecimentos vivenciados por X e por Y, será que teriam relação ao fato deles terem lido aquela obra, os trechos daquela obra de São Cipriano? Ou será que eles ficaram tão impressionados com o que leram que a imaginação deles, o pensamento deles, terminou pregando essa peça? Ninguém sabe. Só recomendo a todos que não mexam com feitiços, não mexam com magia negra, não mexam com brincadeira do copo, tabuleiro ouija, essas coisas. Porque, inclusive, existem muitos relatos. E coisas boas não acontecem depois que vocês têm essa experiência. Então, não recomendo a ninguém. É melhor não ter essa curiosidade de vivenciar um fato semelhante. Então, espero que vocês tenham gostado dessa experiência sobrenatural que aconteceu com 2 amigos do nosso inscrito, relacionados ao trecho da obra de São Cipriano, denominado Capa Preta. Se vocês gostaram desse vídeo,
dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de experiências sobrenatural, existe um de mistérios, um de lendas e mitos, livros e filmes envolvendo suspense e o terror, turismo sinistro, crimes misteriosos, objetos amaldiçoados, fenômenos paranormais, ufologia e outras playlists. Aproveitando o ensejo, e se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. Até a próxima experiência sobrenatural aqui no canal. Beijo, tchau!